Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. É isso aí, já estamos caminhando aqui com a aula 38.1, isso mesmo. E afinal de contas, professora, o que a gente vai ver, o que a gente vai estudar nessa aula? Bem, essa aula, pessoal, ela trata sobre um assunto que é a embriologia. Quando eu falo de embriologia, o que vem na cabeça de vocês? Eu tenho certeza que já vem o quê? A palavrinha embrião, é isso mesmo. Então, a embriologia, pessoal, ela é o estudo dos embriões. Quando eu falo do estudo dos embriões, eu estou falando o quê? O processo no qual vai formar um embrião. De antemão, o que você precisa saber? Então, vamos lá, vamos recapitular aí o processo da fecundação. Que a fecundação nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o quê? Com o óvulo. Eu tive esse encontro, eu tive essa fusão dessas duas células sexuais, eu tenho o quê? Eu tenho a formação do que eu chamo de célula ovo ou zigoto. A partir daí, essa célula ovo ou zigoto, ela vai estar formando o quê? O indivíduo, nesse caso, o indivíduo diploide, que ele vai ter características, né? Ele vai receber o material genético tanto de origem materna quanto de origem paterna e vai estar, né, iniciando esse ciclo que eu falo que é a embriologia. Então, a embriologia, de fato, é esse processo, pessoal, que vai estudar, né, a formação desse embrião. Então, a partir do momento que eu tenho, né, a fecundação, a formação dessa célula ovo do zigoto, eu tenho a formação desse embrião. Então, a partir dali, a gente já começa a estudar a embriologia. Beleza, professora, eu entendi. E até aonde a gente estuda ela? Até a formação da organogênese, que tem a ver com a formação dos órgãos. A partir do momento que aquele embrião começa a formar órgãos e estruturas mais elaboradas, eu já não tenho mais um embrião. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o que eu chamo de feto, né? Então, isso aí é o conceito básico para vocês entenderem o que é o estudo da embriologia. É a partir da fecundação e antes da formação dos órgãos, de fato, daquele indivíduo. Então, esse aí é o estudo. E o estudo da embriologia, ele é dividido em 3 partes. Como assim, professora? 3 partes? 3 partes, que é o que a gente vai estar entendendo. Então, a partir do momento que eu tenho essa fecundação, esse encontro da célula ovo, do zigoto, né? Aí, o que eu vou ter a partir daí? Isso mesmo. Eu vou ter, pessoal, o processo embriológico. Esse processo embriológico, que a célula começa a se dividir, se multiplicar, é chamada de segmentação ou clivagem. Posteriormente, conforme ela vai se multiplicando, ela vai dando origem a novos processos. Aí eu já venho para o segundo passo, que eu tenho o que eu chamo de gastrulação. E a partir dali, finalizando ali, eu tenho a organogênese. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Eu sei que eu falei demais, mas não tem problema. Diretor, corta agora para a telinha para a gente começar o estudo da embriologia, parte 1, desenvolvimento embrionário. É isso mesmo, né? Então, nessa aula, como eu falei para vocês, eu tenho um processo que eu chamo de segmentação ou clivagem. Vou até colocar aqui, que eu acho que fica até fácil para que vocês consigam, né, entender e lembrar que também pode receber esses 2 nomes. Além da segmentação, eu tenho um segundo processo que vai acontecer nessa formação do embrião, que é a gastrulação, e o terceiro processo, que é a organogênese. Além dos anexos embrionários, que a gente vai estar falando e enfatizando aqui na nossa aula. Então, o desenvolvimento embrionário. Então, a gente vai usar como modelo da embriogênese o desenvolvimento de um protocordado, que nesse caso é o anfioxo. Deixa eu até mudar aqui a tinta da caneta, que eu acho que fica mais claro aqui, mostrando aqui para vocês, o anfioxo. Esse animal, pessoal, ele apresenta um ovo semelhante ao da maioria dos mamíferos, oligolesto. Você também vai entender melhor esses conceitos
de oligolesto, telolesto. Vocês vão ver que tem muitos tipos de ovos de acordo com o que, professora? Com a formação de um determinado indivíduo. Então, o que eu tenho que saber de cara? Você tem que saber que agora você vai estar estudando a formação de um embrião a partir do momento que você tem o quê? O encontro do espermatozoide com o óvulo, onde você vai ter uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. E de acordo com o tipo de célula ovo ou zigoto, você vai perceber que você vai ter algumas classificações. Isso mesmo, classificações de acordo com essa estrutura. Então, a embriologia do anfioxo. O desenvolvimento embrionário nos organismos pluricelulares é muito semelhante a ponto de ser resumido em 3 fases distintas, que é justamente o quê? A segmentação ou clivagem, gastrulação ou histogênese. De cara, quando eu falo de gastrulação ou histogênese, eu já estou me referindo ao quê? A formação dos tecidos daquele indivíduo. E também, né, a gente tem a histogênese ou organogênese. Só de ponto aí, né, com relação a essas 3 fases que fazem parte do processo embrionário. Então, aqui a gente tem o zigoto, que é justamente o quê? Né? É a fusão do espermatozoide com o óvulo. Aqui, essa fusão vai dar origem ao ovo, a célula ovo ou zigoto. A partir daí, gente, a gente tem o quê? O processo, o estágio de multiplicação dessa célula ovo ou zigoto. Aqui eu já tenho o quê? O estágio com 2 blastômeros. Nessas células, elas começam a receber uma nova denominação. Aqui eu já vou ter mais dessa célula sendo multiplicada. E olha aqui, gente, ela começa a se multiplicar, até ela formar o que eu chamo de quê? De mórula. O mórula, pessoal, é como se fosse assim, vamos pensar um cachinho de uva, né? Várias células, né, que vão o quê? Que estão ali no processo de mitose, se dividindo. E essa mórula, né, ao passar do processo embriológico, ela se transforma em quê, professora? Em blástula. E aqui eu tenho essa blástula cortada. É como se você pegasse esse pedaço dessa blástula e cortasse ela ao meio. É a partir do momento que você corta, tem esse corte, aí você vai observar algumas partes que envolvem, que faz parte, né, da blástula, que seria a blastoderme, que é essa porção aqui mais externa, derme externa, né, e a blastocele, que é essa porção aqui mais interna. Prosseguindo aqui, vamos começar então com o processo da segmentação. Mais uma vez, né, a segmentação, ela envolve o que, professora? A primeira divisão do zigoto. A primeira divisão do zigoto. Até a formação do quê? Da blástula. Então, eu tenho 2 fases dentro da segmentação. Né? Que fazem é essa, professora? A mórula e a blástula. Então, observem aqui, ó. Célula ovo ou zigoto. O que vai acontecer, pessoal? Ela vai passar por um processo de divisão, onde essa célula, ela vai começar o quê? A se multiplicar. Isso mesmo, ela está se multiplicando, se multiplica, até ela chegar nesse estágio aqui, através das clivagens, que são essas segmentações, essas divisões, e ela chegar ao estágio de mórula. São essas células bem divididas, né, bem segmentadas. E conforme ela vai passando por processos de clivagem, de segmentação, de divisão celular, de mórula, eu vou ter o quê? Um outro estágio, que é a blástula. Então, perceba, de uma única célula aqui, célula ovo, eu vou ter a mórula e a
blástula. Lembra que eu falei para vocês que de acordo com o tipo de ovo e de divisão de células, né, dessas células que vão estar formando aí tanto a mórula quanto a blástula, eu tenho duas classificações. A classificação com relação ao ovo, ao tipo de ovo, que eu vou ter no momento da fecundação, e eu também vou ter, né, a segmentação, né, no caso, com relação à formação dessas células aqui, da divisão, da multiplicação da célula. Então, eu tenho esses dois tipos de divisão. Nem todos os animais vai ter esse tipo de divisão aqui, como vocês estão vendo aqui, da mórula ou da blástula. Às vezes, em alguns animais, em alguns grupos, essa divisão ela não é totalmente do mesmo tamanho aqui de célula. Ela vai ter células que vão se sobressair sobre outras de acordo com o processo da divisão. E agora, pessoal, aí vem o ponto-chave que eu acho muito importante que vocês vejam, né, e entendam. Tá vendo aí? Olha aí, gente. Meu Deus, professora. Não, calma. Acalma o coração que a professora vai explicar para vocês. Eu sei que tem bastante referência, tem bastante informação com relação a esse tipo de divisão. Então, pessoal, isso aí é um esquema, né? Como eu falei para vocês, dos tipos de ovos. Vocês estão vendo aí nessa imagem? Vou falar de pouquinho em pouquinho e a gente vai enfatizando, né? Então, de acordo com o tipo de clivagem, eu tenho, né, a clivagem holoblástica igual, olha aqui, e é relacionada ao ovo do tipo oligolesto. Quando eu falo que o ovo é do tipo oligolesto, ou isolesto, também pode receber essa denominação, estou falando do quê? Que ele tem pouco ou nenhum vitelo. Pessoal, o que é o vitelo? Né, toda vez que a gente tem o processo da fecundação, o indivíduo ali no processo da fecundação, ele tem uma estrutura desse ovo que a gente chama de vitelo. O vitelo, pessoal, é uma estrutura nutritiva, formado por proteínas e lipídios. Isso mesmo, proteínas e lipídios que servem para quê? Serve para que aquele embrião em formação consiga se multiplicar, consiga crescer naquele interior daquele ovo, da célula, né, da célula ovo. Então, é uma substância nutritiva formada por proteína e lipídios. Mas nem todos os ovos, os zigotos, vão ter a mesma quantidade de vitelo. De acordo com a quantidade de vitelo, eu tenho 4 tipos de ovos, que é o ovo oligolécito, que é quando eu tenho pouquíssima quantidade de vitelo, tá? Uma pequena quantidade de vitelo. E isso acontece em quais animais? Nós, mamíferos placentários, a gente tem esse tipo de ovo, com pouca quantidade de vitelo. Outro exemplo de animal, professora, os equinodermos, as estrelas do mar, também são exemplos desse tipo de ovo. O que vai acontecer? A clivagem desse tipo de ovo aqui, quando eu falo de clivagem, eu estou falando o quê? De segmentação, divisão celular, ela acaba sendo o quê? Igual. Percebam aqui que o tamanho das células, elas são o quê? Conforme elas vão se dividindo, até chegar a mórula, a esse estágio aqui, elas são células que vão apresentar tamanhos iguais, definidos. Então, nesse tipo de clivagem, eu tenho o ovo oligolesto, que vai estar me dando como característica a clivagem holoblástica igual. Então, na clivagem holoblástica igual, o ovo divide-se totalmente formando blastômeros do mesmo tamanho, do mesmo segmento. E agora, professora, além do ovo oligolécito, a gente tem o ovo que a gente chama de
telolécito incompleto. Isso mesmo, telolécito incompleto, que a gente fala que ele tem uma quantidade, digamos assim, intermediária de vitelo, tá bom? Exemplo é o que acontece com anfíbios. Mas vamos lá, aqui a gente tem o ovo telolécito incompleto. E se você for observar a clivagem, a segmentação dele, já é uma segmentação que? Desigual. Observem aqui que o tamanho das células, dos blastômeros, que estão sendo formados nesse momento aqui da divisão, né, ela é o quê? Ela tem tamanhos irregulares, desigual, até chegar ao estágio da mórula. Perceberam aqui a diferença? Quando a gente compara com a de clivagem holoblástica igual? Além do ovo telolécito incompleto, eu tenho o que eu chamo de ovo telolécito completo, que já vai ter o quê? Uma grande quantidade de vitelo, são ovos grandes, exemplo aí das aves, é um exemplo aí com relação a esses ovos que são cheios de vitela. Só a gente pensar aí no ovo da galinha, a gema do ovo, né? Ela é o que, professora? O vitelo. É ela que vai estar nutrindo aquele indivíduo, aquele animal que vai estar crescendo ali, aquele embrião. Então, no ovo telolécito completo, a gente chama que ele tem o quê? A gente fala que ele tem uma clivagem meroblástica discoidal. Isso mesmo, uma clivagem discoidal. Vocês estão percebendo aqui? Olha aqui, gente, o ovo, ele se dividiu, se você perceber, olha aqui, vamos comparar a mórula dele com a mórula do holoblástico igual. Percebam que aqui é totalmente o quê? Discoidal, é como se fosse apenas no interior do ovo que eu tenho o quê? Essa divisão da célula, divisão celular. E o ovo centrolécito, professora? O ovo que a gente chama de centrolécito, ele quer dizer o quê? Que o vitelo, ele se encontra no centro do ovo. Então, nesse tipo aqui de divisão, que a gente chama de meroblástica superficial, se você observar bem a imagem, você percebe que o ovo ele divide-se parcialmente na região superficial. Olha aqui a divisão, né, desse ovo. É diferente. Já vai ficar nessa região aqui, ó. É como se o vitelo empurrasse, né, como é que eu posso dizer, essa divisão para as bordas, né, do ovo. Então ele fica mais nessa parte aqui superficial da borda do ovo, quando a gente compara com as outras divisões, as outras segmentações, tá bom? E para enfatizar aqui mais uma vez, né, a divisão do ovo, que eu já falei na lâmina anterior, no slide anterior, e eu vou repetir aqui para que vocês possam gravar. Então, o ovo oligolécito, que é o nosso ovo, tá? Ele vai apresentar o quê? Uma pequena quantidade uniformemente distribuído de quê, professora? De vitelo, desse tipo de nutrientes, tá bom? Então, ele vai ter essa pouca quantidade. E mais uma vez, onde é que eu vou encontrar? Nos equinodermos, no anfioxo e nós, mamíferos placentários. Então, percebam que aqui você tem um núcleo do ovo, do zigoto, e essa porção que está em amarelo aqui é a quantidade de vitelo, o que está aqui em amarelinho. Então, é uma pequena quantidade de vitelo. E o ovo do tipo mesolécito, professora? O ovo do tipo mesolécito, ele tem uma quantidade média de vitelo, isso mesmo, quantidade intermediária, podemos dizer assim, intermediária de vitelo, e essa quantidade intermediária de vitelo, ela vai ser concentrada no polo inferior, que a gente chama de polo vegetativo. Exemplo, os anfíbios.
Professora, como assim, professora? Polo? Eu estudei que polo é na Terra, com o professor Carlos. Beleza. Né? Os polos a gente já associa o quê? Com o planeta Terra. Mas, dentro da divisão da biologia, do ovo, do tipo de ovo, a gente também tem os polos, que a gente fala que é o polo animal e o polo vegetal. O polo animal, pessoal, é onde eu tenho o quê? O núcleo da célula, aqui onde eu estou rabiscando aqui. Daí o polo vegetativo é onde eu vou ter o quê? O vitelo, que é essa porção que vocês estão vendo aqui. Então, aí fica fácil de vocês entenderem essa classificação. Toda vez que eu falar polo animal, é onde eu encontro o quê? O núcleo da célula, o citoplasma, as organelas citoplasmáticas, elas vão estar sempre nesse polo animal. E o polo vegetal, quando eu me referi ao polo vegetal do ovo, da célula ovo, você já associa que o polo vegetal é onde eu vou ter o quê? Quantidade de vitelo. Ok, professor, entendi. Ótimo. E o ovo do tipo telolécito? Ele já vai ter o quê? Uma grande quantidade de vitelo. Exemplos: aves, répteis e peixes. Olha aqui, gente, ele está praticamente todo amarelinho aqui. Ele empurrou o núcleo lá para a pontinha. E o centrolécito, professora? Como é que é o centrolécito? Então, o ovo do tipo centrolécito, ele apresenta uma grande quantidade de vitelo também, ocupando, nesse caso, né, o centrolécito já está falando, ocupando o centro do ovo. Ele ocupa o centro do ovo. E o citoplasma, ele fica onde? Na periferia. Aqui, ele fica nessa região de fora do ovo. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que fica melhor aqui para vocês. E o citoplasma, ele fica nessa região aqui de fora, né? Região mais próxima à periferia do ovo. Por isso que a gente fala que o citoplasma é periférico e o vitelo, ele fica no centro do ovo. Exemplo desse tipo de animais que tem esse tipo de ovo, os artrópodes, os insetos. Aí fica fácil para a gente ir associando a esse tipo de ovo, a essa classificação. Então vamos lá, gente. Oligolécito, quando eu tenho uma pequena quantidade de vitelo distribuído uniformemente no ovo. Mesolécito, uma quantidade média ou intermediária, e eu vou ter essa concentração no polo inferior do ovo. Telolécito, eu já vou ter o quê? Uma grande quantidade de vitelo. Olha aqui, ó. E o centrolécito tá fácil, né? O centrolécito eu vou ter essa grande quantidade de vitelo aonde? No centro da célula, ocupando o centro, nesse caso, do ovo aqui. Como vocês visualizam, conseguem visualizar nessa imagem. Então, vocês já entenderam, né? A classificação com relação ao tipo de ovo, com relação à distribuição do vitelo, oligolécito, mesolécito, telolécito, centrolécito. E com relação a tipos de divisão, a gente vai ter o quê? A holoblástica igual, que a gente já viu que tem a ver com os ovos oligolécitos, tá bom? Ou isolécitos. Holoblástica desigual, meroblástica discoidal e meroblástica superficial, com relação a esse tipo de divisão. Eu sei que é muito termo, é muito nome, mas é importante que vocês entendam. Por quê? Porque de repente pode vir uma questão que cobre esse tipo de classificação e você vai ter que entender. Por que ela é classificada dessa maneira? Prosseguindo, então os ovos, gente, com média concentração de vitelo, que são chamados de heterolécito, que a gente já viu na imagem anterior, eles são distribuídos em um dos polos, que a gente fala que é o polo vegetativo. Segmentam lentamente nessa região e rapidamente onde não há o quê? Vitelo, ou seja, no polo animal. Ovos nos quais a grande quantidade de vitelo, eles sofrem segmentação que parcial, ficando a clivagem restrita à região do ovo sem vitelo. Nesse caso, né, os telolécitos completos e os centrolécitos. Olha aqui, gente, o exemplo aqui do ovo
telolesto. Será que vocês lembram? Eu acabei de falar, né? O ovo telolesto é o quê? Aquele ovo que tem muito vitelo. Exemplo, o ovo da galinha, aves, no geral, eles têm muito vitelo. Então, o que vai acontecer, pessoal? A segmentação desse tipo, né, de ovo, ela vai ser o quê? Ela vai ser, né, segmentação parcial, ficando restrita ao quê? Ao polo animal. Porque o polo vegetal, ele tem o quê? Muito vitelo. Então, a primeira clivagem, a primeira divisão, aqui, ó, como é que ela funciona? 2 células. Na segunda clivagem, eu já tenho 4 células. Perceba que ela fica apenas aonde? Na parte em cima do polo vegetal. E aqui eu já tenho o quê? Disco de células embrionárias fazendo essa multiplicação celular. Então, isso aí, pessoal, é o processo que eu chamo de processo de segmentação ou clivagem, que é importante que vocês saibam. E agora, vamos para um outro processo, segunda parte do processo da formação do embrião, que se chama o quê? Gastrulação, é isso mesmo. E mais uma vez, lembrando aqui para vocês que o processo da gastrulação, ele não é igual em todos os cordados, mas sempre ocorre a transformação de uma blástula. Lembra da mórula? A mórula forma o quê? Uma blástula. E a blástula vai formar uma gástrula. Por isso que a gente já entrou agora na segunda etapa da embriogênese. Então, ela sempre ocorre a transformação de uma blástula, de um embrião, em uma gástrula, processo de gastrulação. E nesse processo de gastrulação, eu tenho o quê, professora? A formação de 3 folhetos embrionários. Alguns animais, alguns cordados não vão ter a formação desses 3 folhetos. Vão ter apenas a ectoderme, a endoderme, então vocês vão ver posteriormente. Então, esse processo de gastrulação, ele é constituído por 3 folhetos embrionários ou tecidos embrionários, o ectoderme, que é essa porção aqui superficial, a mesoderme, que é a porção intermediária, tá? E a endoderme. E vale lembrar que além dessas porções aqui, a gente tem o quê? O blastóporo, que é essa porção aqui, é como se você tivesse pegado uma célula, um bolinho de célula, apertado ele um pouquinho para cima, com o dedinho, e formou essa concavidade aqui. E essa parte aqui é o blastóporo, tá? Além do blastóporo, a gente tem essa porção mais interna, que a gente chama de quê? De arquêntero. E um ponto aí com relação ao blastóporo, que a partir do blastóporo, que a gente vai ter ou a formação do ânus, ou a formação da boca do indivíduo, tá? Prosseguindo aqui, nesse momento, vão se formar os 2 primeiros folhetos embrionários, um mais externo, no caso a ectoderme, e o outro mais interno, que a gente chama de quê? De endoderme, que está revestindo uma nova cavidade do embrião. O arquêntero, que é essa porção aqui interna, o qual vai formar um novo tubo digestório do embrião em desenvolvimento. O arquêntero, nesse caso aqui, ele já apresenta uma comunicação com o meio externo, o blastóporo. Lembra do blastóporo que eu falei aqui? Que seria essa concavidade? E de acordo com o desenvolvimento do blastóporo, a gente tem 2 denominações, tá? Os animais, eles podem ser classificados em protostômio e deuterostômios. Os protostômios vão estar formando o quê? A boca. Inicia com a formação da boca. E o deuterostômio, a gente tem o início da formação do quê? Do ânus do animal. Nos protostômios, o blastóporo origina o quê, professora? A boca, eu já falei para vocês, né? E o ânus surge uma abertura o quê? Secundária, como acontece com a maioria dos animais. Nos deuterostômios, olha aqui, gente, exemplo aqui do girino, ânus.
O blastóporo origina o ânus e a boca ela surge depois, como ocorre com os equinodermas, estrelas ouriços do mar, e com os cordados, anfióxos, peixes, anfíbios e mamíferos. É mais um exemplo aí com relação a o que cada um vai originar, o que o blastóporo vai estar originando. A gástrula blástica, ou seja, com 2 folhetos embrionários, o ectoderme e a endoderme devem evoluir para uma gástrula triblástica, para formar aqueles 3 folhetos, o qual apresenta ainda a mesoderme. Então aqui a gente tem uma gástrula jovem e aqui eu já tenho a formação de um animal diblástico, quando ele apresenta esses 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma, e aqui um animal triploblástico, que ele já vai apresentar a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Vocês vão ver isso bastante na zoologia, que a gente fala assim, que existem animais que são diblástico, então diblástico você já vai saber que ele formou apenas o ectoderma e endoderma. A mesoderme, então vamos lá, no anfióxo, como nos demais cordados, desenvolve-se a partir das paredes do arquêntero. Lembra do arquêntero? Então eles vão se desenvolver a partir dali, formando o quê? 2 bolsas laterais, que se expandem entre o ectoderme e a endoderme. O mesoderme agora delimita uma nova cavidade no interior do embrião que a gente chama de quê? De celoma. Olha aqui, gente, a cavidade do celoma. Marquei aqui. E agora a gente vai ver, né? E ao mesmo tempo, algumas células do teto do arquêntero iniciam um processo de intensa multiplicação e vão formar um eixo dorsal de sustentação do embrião, a notocorda. Olha aqui, formando a notocorda, pessoal. Que na maioria dos vertebrados será substituída pela coluna vertebral. E é importante destacar que a notocorda não originará a coluna vertebral, somente será por ela substituída. Ela não origina a coluna vertebral, há uma substituição dela pela coluna. O resultado de todas essas transformações é o surgimento de uma nova figura denominada neurula. Isso mesmo, a gente tem o tubo neural e a gente vai ter o quê? A neurula. Nos vertebrados, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nos vertebrados, peixe, répteis, aves e mamíferos, a gastrulação difere um pouco em relação à dos anfióxo, mas o resultado final também é a formação da neurula. Aqui, gente. Após a formação da neurula, inicia-se a histogênese, que é a formação do quê? De tecidos, onde os 3 folhetos embrionários, que a gente já viu, através de ativação e maturação de determinados genes das células, darão origem aos diversos tecidos e órgãos do organismo. Prosseguindo agora, vamos falar da organogênese. A organogênese é a fase em que ocorre a diferenciação de folhetos em órgãos. Vimos que a gente tem a ectoderme, endoderme e mesoderme, além da placa neural, né? E ali, a partir dali, eu tenho que esse início, né, essa diferenciação. Então, ela inicia nos cordados com a neurulação, que consiste na formação do tubo neural a partir da ectoderme, dessa porção aqui, ó. Porção externa desse indivíduo, ok? E a partir dali eu tenho as subdivisõezinhas. Anexos embrionários. Então, vamos lá, gente. Então, os anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos associados ao embrião. São adaptações evolutivas dos vertebrados, nesse caso dos amniotas, aves, répteis e mamíferos, ao meio terrestre. Os anexos embrionários são de 4 tipos: o âmino, saco vitelino, alantoide e córeo, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre eles. Vejamos agora a localização e a função de cada um deles. Olha aí, pessoal. São denominados amniotas os seres vivos que possuem anexos embrionários, que constituem uma bolsa, o que a gente chama de âmino. Olha aqui, gente, o âmino, nessa estrutura aqui. E olha aqui as estruturas que formam, né, os anexos embrionários. A gente tem aqui o saco vitelínico, o córeo, o alantoide.
a cavidade amniótica e o embrião aqui, né, que vai estar sendo alimentado nesse processo pelo vitelo. Então, o âmino, olha aqui, vamos lá. O âmino, ele consiste em uma bolsa cheia de líquido, que é o líquido amniótico, que vai estar o quê? Envolvendo e protegendo o embrião contra choques mecânicos e a dessecação. É mais um ponto aí com relação ao âmino. Ela delimita uma cavidade denominada cavidade amniótica, e no caso de répteis e aves, todo o líquido dessa cavidade acaba sendo o quê? Absorvido pelo embrião até o final do desenvolvimento embrionário. E agora a gente vai estar falando do saco vitelínico. Olha aqui, gente, o saco vitelínico. E estrutura ligada ao quê? Ao intestino do embrião, que possui a função de envolver o vitelo. Olha aqui, gente, o vitelinho. Substância de reserva de energias, reserva energética do ovo. Também responsável pela nutrição e digestão de seus componentes, nutrientes para o embrião, transferindo-os para os vasos sanguíneos do embrião. Então, ele transfere esses nutrientes para o embrião. É mais desenvolvido aonde? Né, o saco vitelínico? Em aves e répteis, pois não recebe os nutrientes de outras fontes. Que já nos mamíferos, no nosso caso, né, placentários, essa estrutura possui menor dimensão, pois o feto recebe nutrientes da onde? Da placenta. Agora a gente vai estar falando do alantoide. Olha aqui, gente, o alantoide é essa outra estrutura aqui, que é uma bolsa também ligada ao intestino do embrião e tem a função de receber, no caso, as excretas que são armazenadas nessa estrutura até o nascimento do indivíduo. No caso dos répteis e aves e monotremados, o alantoide se liga ao córeo, olha aqui o córeo, formando o que a gente chama de alontocóreo. O alontocóreo é uma fina camada que fica em contato com a casca do ovo. Possibilita o quê? Trocas de gases respiratórios entre o sangue do embrião e o ar atmosférico. O alontocóreo aqui, que é essa fina camada. E o córeo, professora? O córeo, a gente chegou agora nele, né? Que é o córeo aqui, olha aqui, essa porção aqui fininha. É o anexo embrionário mais externo, e ele envolve o embrião e todos os demais anexos, como uma forma de proteger aquele indivíduo. E já que a gente está falando de anexo embrionário, tem a placenta aqui, né, que faz parte dos mamíferos placentários, que acontece somente aonde? Nos mamíferos. E é por meio da placenta, no caso dos mamíferos, que o indivíduo recebe os nutrientes e faz a troca gasosa, além de eliminar excretas. Só um adendo aí, né, um ponto a mais com relação a esse processo da divisão aí. Então, pessoal, já já eu volto aqui com mais informações para vocês. Até mais!